Convido o pregador essa noite com uma aula e a casa para fazer oração por ele. Amém. Aleluia. Só os irmãos só para o Senhor, amém? Vamos orar para o Senhor, gente. E já é uma bênção, né? Abençoado, ele já. Irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Meu Deus, estou muito feliz de aqui estar uma vez mais nessa casa, para adorar o nome do Senhor juntos, podemos compartilhar a presença gloriosa de Jesus, amém? Eu quero te convidar a ver a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. E quando você acha que eu render ao Senhor toda a minha gratidão, toda a honra, glória e louvor, pelo cuidado de Deus nas nossas vidas, na sua vida como igreja do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Romano. Muito obrigado, pastor, por me permitir uma vez mais estar aqui. É um privilégio poder servir nesta casa. A minha irmã Casa, muito obrigado pelo convite, pelo carinho, pelo apoio sempre. Deus te abençoe. Te dê muitos anos de vida, muitas felicidades. Parabéns nessa data querida. Depois vem comemora, né? Amém? Quem achou diz amém? Amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Antes de a gente ler, eu queria fazer uma pergunta, eu queria que você fosse sincero na resposta. Quem aqui tem a essência de Cristo? Amém? Quem aqui tem a essência de Cristo? Amém. Vou perguntar mais uma vez. Fala amém, querido, pelo amor de Deus. Quem aqui tem a essência de Cristo? Amém. Me perdoe te contrariar, mas repete comigo assim. Eu não vou ficar fazendo isso toda hora, não, só agora. Eu não tenho. Fala assim, eu não tenho. Eu sou a essência de Cristo. Nós vamos entender um pouquinho. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: agora, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e faz manifesto o cheiro do seu conhecimento por meio de nós em todo lugar. Porque somos para Deus uma doce fragrância de Cristo, nos que são salvos e nos que perecem. Para um, nós somos o cheiro da morte para a morte, para outro, o cheiro da vida para a vida. E quem é suficiente para essas coisas? Porque nós não somos como muitos, os quais corrompem a palavra de Deus, mas com sinceridade, como de Deus, à vista de Deus, nós falamos de Cristo. Espírito Santo, eu quero te louvar pela tua palavra, Pai. Eu creio no poder que nela há, Senhor, para discernir os pensamentos e as intenções do coração, para penetrar, Deus, até a divisão da alma, das juntas e medula. Há poder nessa palavra para alimentar, para instruir, para direcionar. Ela é fiel, verdadeira e digna de toda confiança, Pai. Senhor, e esta palavra não é minha, ela é tua. Por isso, como salmista, no Salmo 115, uma vez mais eu te peço, não a nós, mas ao teu nome dá toda a glória, toda a honra, toda a majestade. Nós queremos ser levados a um nível, ó Deus, de entendimento da tua palavra, para que vivamos a plenitude do teu querer e da tua vontade. Sedentos estamos por te ouvir. Ninguém quer me ouvir nessa noite, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, a tua palavra. E nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco. Tu tens liberdade aqui, meu amigo. Fala com os nossos corações para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Sempre glorificando a Deus. Em nome de Jesus. Nós temos ouvido ultimamente muito falar a respeito de essência. A essência de Cristo, a essência da adoração, a essência de adorador. E quando se fala em essência, nós muitas vezes, o primeiro conceito, a primeira coisa que vem na nossa mente é cheiro. Pelo menos eu, quando falo em essência, eu penso em fragrância, em cheiro. E não é diferente do que a Bíblia está nos dizendo. A minha versão não traz essa palavra, essência, mas alguma tradução da Bíblia vai trazer essa expressão de que para Deus nós somos como a essência de Deus. Por isso eu pedi para você repetir no começo que nós não temos, nós somos a essência de Cristo. E isso quem está dizendo não sou eu aqui agora, o apóstolo Paulo diz, porque para Deus somos a doce fragrância de Cristo, ou a essência de Cristo. Deus olha
a essência de Jesus Cristo que anda nessa terra. E aí eu fui pesquisar o que é a essência. Eu quero ler para você alguns conceitos que você encontra facilmente lá no Google, tá? É só pesquisar essência, vai sair esse tanto de conceito aqui, mas eu quero ler só alguns, tá? Para a gente entender mais ou menos o que significa isso. A palavra diz assim, o Google diz assim, costuma falar. Está na Bíblia, não, está no Google. Ele diz assim, aquilo que é o mais básico, o mais central, o mais importante, a mais importante característica de um ser ou de algo. É a ideia central, o argumento principal, o espírito da coisa. Determinada qualidade em seu mais alto grau. Aí a filosofia traz duas definições que diz assim, no aristotelismo é o conjunto de qualidades, propriedades e atributos universais que caracterizam a natureza própria de um indivíduo concreto em oposição às alterações circunstanciais ou características excepcionais que possam eventualmente acometer. Só mais um. Na escolástica, especialmente no tomismo, a conceituação universal captada somente pelo pensamento e relativamente da realidade existencial particular e concreta. Olha essa frase, não é minha, não é da Bíblia. A filosofia diz: somente em Deus, essência e existência conhecida inteiramente. Glória a Deus. Ele é a plenitude de tudo, de todas as coisas. E Paulo está falando que nós somos essa essência de Cristo. E o Google Dicionário está caracterizando a essência como algo central, primordial, principal, o que define um ser em quem ele é. A sua essência, o que ele tem de mais precioso, de mais fundamental, aquilo que o define. E Paulo está falando assim, olha, porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. E ele fala no versículo 14 assim, ó, e faz manifesto o cheiro do seu conhecimento por nós em todo lugar. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, nós vamos fazer uso de alguns textos da Bíblia, e eu queria te pedir para abrir comigo lá em Efésios, no capítulo de número 3, versículo também de número 14, para nós entendermos um pouco mais a respeito dessa nossa responsabilidade de espalhar a essência de Cristo enquanto filhos de Deus nessa terra. Amém? Efésios capítulo 3, versículo de número 14. Preste bastante atenção no que Paulo diz à igreja de Éfeso. Por causa disso, eu me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome, para que Ele vos conceda, olha só por que Paulo está orando pela igreja, para que Ele vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, possam ser capazes de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, se Paulo lá em 2 Coríntios está falando que nós somos a essência de Cristo, temos a responsabilidade de espalhar o conhecimento dele. Ele traz esse conceito de essência como o conhecimento de Deus em quem ele é, e nos outorga a responsabilidade de espalhar o conhecimento de Deus. Só que para eu espalhar alguma coisa, eu preciso ter ela antes dentro de mim. O próprio Jesus vai dizer no Evangelho assim, olha, a boca fala daquilo que está cheio do coração. Não tem como eu sair falando de Deus se o meu coração estiver vazio dele. Não tem como eu sair anunciando um Jesus que eu não conheço. Não tem como eu falar de alguém com quem eu não
não buscamos como Jesus buscou. Hebreus no capítulo 7, o escritor da carta vai dizer assim que Jesus aprendeu por tudo aquilo que sofreu. Nós não queremos sofrer como Jesus sofreu. Queremos fazer obras boas, maiores do que as que ele fez. Mas passar pelo que ele passou em busca, em renúncia, em obediência à palavra e à vontade do Pai, muitas vezes nós negligenciamos isso. E Paulo está mais uma vez pela igreja de Éfeso, intercedendo e falando: olha, eu estou orando por vocês, eu estou me colocando diante do Pai de joelhos, não para que vocês tenham casa nova, não para que vocês tenham carro novo, não para que vocês tenham diploma, não para que Bolsonaro ganhe, não para que a gasolina baixe, não para que o coronavírus acabe, não para que vocês tenham saúde, abundância, não. Eu estou orando para que vocês sejam levados a um lugar de conhecimento de Deus. E ele vai falar no versículo 19: porque é só assim que vocês vão ser cheios de toda a plenitude de Deus. Para se viver num lugar de plenitude em Deus, um lugar onde as minhas necessidades são supridas pelo Senhor, um lugar onde eu ouço a voz do Espírito Santo, um lugar onde eu sou direcionado pela presença do Altíssimo, um lugar onde eu amo, um lugar onde eu obedeço, um lugar de graça e de plenitude de Deus. É necessário que eu passe pelo caminho do conhecimento. Aleluia! Glória a Deus! Irmão, eu vou ser sincero contigo. Eu não sei porquê. Aliás, eu sei, mas ultimamente, tudo que eu estudo na Bíblia, tudo, se eu abrir um Gênesis, se eu abrir um Apocalipse, se eu abrir um Salmo, em qualquer lugar, o Senhor sempre me leva a algo nesse sentido, de conhecer a Deus. Aleluia! Sempre, eu acabo, eu rodo a Bíblia inteira e volto a esse lugar, conhecer a Deus. Porque Oséias, ele vai falar assim: o meu povo, o povo de Deus, padece porque lhe falta conhecimento. E não é conhecimento de letra, não é conhecimento de falar bonito, de ter uma oratória, de ter uma homilética, uma esquelética, né? Qualquer coisa assim, de teologia. É um conhecimento de Deus, saber quem Ele é. O reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer que compreensão é aquilo que atinge o meu intelecto, aquilo que eu te convenço de que é. Eu chego em você e falo: 2 e 2 são 4. Beleza, todo mundo sabe, é questão de lógica. Compreensão é algo que vai no meu intelecto e me convence de algo, de uma verdade, de uma mentira, de um saber. Agora, conhecimento é algo que não vem apenas por mera compreensão, não vem apenas por mero compartilhamento de informação. Conhecimento é algo que pela ciência só vem através de experiência. Como assim algo? Jó vai falar no final de todo o seu sofrimento assim: Jesus, Senhor, Jesus ainda não tinha vindo, ele fala para Deus: Senhor, eu te conheci de ouvir falar, o Senhor tinha alcançado a minha compreensão mais ou menos. Eu sabia mais ou menos que o Senhor existia, que o Senhor era o Criador de todas as coisas. Eu tinha um pouquinho de noção a respeito de quem era o Senhor. No entanto, hoje os meus olhos te veem, eu convivo com o Senhor. Hoje o Senhor faz parte da minha vida. Hoje eu te conheço de verdade. E eu creio que houve um tempo em que o Espírito Santo quer nos levar a viver a plenitude de Deus, sim, mas só é possível se chegar nesse lugar conhecendo quem Ele é. E é o que Paulo está falando para a igreja de Éfeso. Eu estou orando por vocês, para que vocês sejam levados a entender, a conhecer a altura, a largura, o comprimento, a profundidade, o amor de Deus que vai além de todo entendimento. Agora, eu quero que você preste atenção comigo bem rápido nesses 3 tópicos pelos quais nós vamos passar rapidamente. Quando que essa essência de Deus, se eu sou, se eu tenho, se eu digo ter, se eu digo ser a essência de Deus, quando que ela foi colocada em mim? Quando é que tudo isso começou? E a resposta está lá logo no primeiro capítulo da Bíblia, capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26. Eu costumo brincar que numa reunião da Trindade lá no céu, eles dizem assim: desçamos e façamos um homem, a nossa imagem e semelhança. Em 6 dias, o soberano Senhor diz: haja, e todas as coisas vêm à existência. Desde o primeiro haja luz até o último detalhe da criação, ele diz: haja, né? E como diziam as crianças da minha antiga igreja, disse haja e houveu. Disse haja e ageu. E aconteceu. Ele diz que todas as coisas foram feitas por ele, para
O Senhor não disse, haja o homem. O Senhor disse, façamos o homem. E o Senhor vai agora colocar os dedos na terra e vai moldar um ser que é em semelhança parecido com Deus, que é a imagem daquele que criou, diferente de todo o resto da criação. A Bíblia vai dizer que a natureza criada, ela expressa, ela manifesta a grandeza de quem criou, ela expressa a glória e o esplendor de Deus. Mas a imagem e a semelhança dele é um privilégio que só eu e você temos. E eu gosto muito lá em Mateus, no capítulo 18, os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, a gente tem que pagar imposto? E aí Jesus fala: dá uma moedinha aí, por favor. De quem é a imagem que vocês estão vendo aqui? De César. Eles respondem para Jesus. E o que Jesus fala? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por que ele está falando da moeda para César? Porque a moeda tem a imagem de César. E qual que é a parte que tem que dar para Deus? Quem que tem a imagem de Deus? Somos eu e você, segundo a palavra de Deus. Nós somos a imagem e semelhança dele. O que eu aprendo com isso? Dinheiro eu dou para o governo. A minha vida é para o Senhor, porque Paulo vai dizer aos Romanos assim: portanto, irmãos, nos acheguemos a Deus com confiança e prestemos as nossas vidas como um culto agradável a Deus. É a minha vida que deve ser oferecida para Ele. Não é só minha aqui falar glória da forma, aleluia, de qualquer jeito. A minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, e que possa sempre tu por mim operar o Seu amor. Eu tenho essa imagem que foi depositada, que foi colocada em mim. E aí lá no capítulo 2, Deus vai no amontoado de barro que Ele acaba de fazer. No versículo 7, a Bíblia diz que o Senhor soprou nas narinas daquele pedaço de terra, e o homem se tornou um ser vivente. Eu costumo falar que de todos os lados, de todas as formas, nós temos as marcas de Deus em nós. Primeiro, as marcas dos dedos, quando Ele moldou o barro para nos fazer. Segundo, a marca do seu sopro que Ele colocou em nós. Ele soprou a sua vida em nós. Ele não simplesmente abanou, ou Ele não fez soprar no vento. A Bíblia fala que quando Deus foi abrir o mar diante do povo de Israel, soprou um vento de um lado para o outro e abriu o oceano. A Bíblia fala que quando Deus foi falar com Elias, soprou uma brisa suave. Nesse momento de Gênesis, Deus não faz soprar. Deus não abana e traz um ventinho qualquer. Ele assopra na sua própria boca, nas nossas narinas, a sua essência. Ele coloca em nós a sua vida. Não é um vento que vem de qualquer lugar, é algo que vem de dentro dele. Essência. Foi lá então que tudo começou. Foi quando Ele colocou a sua essência em nós. Foi quando Ele nos fez com o intuito de sermos semelhantes a Ele. Eu acho que eu já até falei isso aqui outra vez, é uma coisa que eu falo toda vez. Lá em Atos, no capítulo 17, Paulo está pregando em Atenas. Ele vai explicar para os atenienses assim: olha, de um só homem, o Senhor fez toda a raça humana, determinando os tempos e os lugares onde eles deveriam habitar, para que o buscassem. Se é que tateando podem encontrá-lo, bem que Ele não está longe de cada um de nós. No versículo 28 ele fecha dizendo assim: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Deixa eu te falar uma coisa, lá em Efésios no capítulo 1, Paulo diz que nós somos criados não só por Ele e não só para Ele, nós somos criados nele. Ele é a nossa origem, Ele é a razão, Ele é o motivo, Ele é a causa da nossa existência. Eu amo aquele diante do trono que quando eles falam assim: olha, distante de Ti, Senhor, eu não posso viver. Não vale a pena a existência sem a presença de Deus. O salmista vai dizer assim: Senhor, o Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvarão. É dele, é por Ele, é nele que todas as coisas existem e foram criadas, inclusive eu e você. Aleluia. Aí a história continua. E essa essência, por um breve período de tempo, um breve momento, o diabo arquiteta um plano, o diabo faz uma tentativa de roubá-la do mundo. Eu vi uma fala muito interessante uma vez que diz que Lúcifer tentou usurpar o trono de Deus no céu e por isso foi condenado eternamente. E desceu às profundezas e o Senhor o expulsou do céu. E não conseguindo tomar o lugar de Deus em soberania, em glória, em esplendor, em majestade,
ele tenta roubar todos os dias o lugar de Deus no meu e no seu coração. Não conseguindo tomar o lugar de Deus em governo e soberania, ele tenta de forma individual em cada um de nós todo santo dia. E isso é algo muito sério, nós precisamos nos atentar, principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo hoje em dia. O capítulo 3 de Gênesis conta o episódio mais dramático da história da humanidade: a queda do homem, o afastamento do homem de um lugar de onde ele jamais deveria ter saído. Logo no capítulo 1, no versículo 26, como eu já citei, a Bíblia revela o propósito da nossa existência: sermos a imagem e semelhança de Deus. Em Atos 17, como eu já citei também, Paulo explica para os atenienses: ele nos criou a todos para que o buscássemos, para que vivêssemos e convivêssemos com ele. Porém, no capítulo 3, essa essência ela é perdida. Nós somos separados, afastados, arrancados desse lugar de origem. Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, vai dizer assim: que todos pecamos. Lá diz que os pecaram, mas eu também incluí no pacote. Todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Nós somos separados, nós somos arrancados, nós somos destituídos. Já não tínhamos mais o direito de estarmos na presença, já não tínhamos mais o direito de dizer que éramos a imagem e semelhança de um Deus que é santo e nós pecadores, de um Deus que é puro e nós impuros, de um Deus que é perfeito e nós agora corrompidos. Por um breve espaço de tempo, a essência é arrancada, é tirada de nós. Nós somos afastados desse lugar de convívio com Deus. Só que algo interessante no capítulo 3 de Gênesis vai narrar é que quando o Senhor aparece no jardim, a Bíblia diz que era o costume do Senhor estar lá todos os dias para conversar com Adão. E quando nesse dia, no dia da queda, o Senhor aparece no jardim, ele não diz: Adão, o que foi que você fez? A minha Bíblia não conta assim. Deus não coloca as mãos na cabeça desesperada e fala: e agora, José? Agora perdeu, não tem mais volta, agora não tem que matar, agora não tem mais jeito, agora não tem mais volta, não tem solução. Jesus não pergunta, Deus não pergunta desesperado para Adão: Adão, pelo amor de mim, pelo amor de Deus, não. O que foi que você fez? Deus pergunta para Adão: Adão, onde é que você está? Porque eu aprendo com isso que o pecado me leva para um lugar onde eu nunca deveria ir. O pecado me tira de um lugar que Deus sonhou, projetou, planejou para mim e me leva para um lugar muito distante de onde eu deveria estar. E eu não estou falando dos pecados que nós cometemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Não estou falando de trafila, não estou falando de vacinar, não estou falando de mentir, de adulterar, de roubar. Não, isso tudo é muito grave, sim, mas estou falando daquele pecado que Adão pecou lá no começo. Ele entrou no mundo e o apóstolo Paulo, capítulo 5 de Romanos, vai dizer assim: ó, por meio de um homem, o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte, e nós fomos arrancados e separados daquele lugar de origem. A essência depositada no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, no capítulo 3 é interrompida, é perdida. O homem sai do lugar onde ele nunca deveria ter saído. Só que eu tenho uma música que eu acho muito interessante, a letra dela, que diz assim, ela é americana e ela fala assim: o meu débito era muito grande e eu não consegui pagar. A dívida que eu tinha, eu jamais conseguiria liquidar. Mas o meu Senhor, o meu Jesus, Ele providenciou um escape. Ele providenciou uma maneira. Porque Jó vai dizer de novo, lá no capítulo 42, versículo 2: eu bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. João vai dizer que Jesus assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que foi morto antes de a fundação do mundo. O pecado não pegou Deus de surpresa. O diabo não conseguiu interromper e atrapalhar o projeto inicial de Deus, porque ele já sabia e sabe de todas as coisas, e ele providenciou um caminho, uma maneira para nos trazer de volta. Eu não entendo de numerologia, não vou falar sobre isso, mas em Gênesis capítulo 3 a essência é roubada, a essência é tirada. Em Romanos, no capítulo 3, Paulo reafirma isso. Versículo 23, como eu já disse, todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Só que no outro capítulo 3, Jesus está sentado de noite,
conversando com um cara que chama Nicodemos, capítulo 3 do Evangelho de João. Ele diz assim: Nicodemos, é necessário que vocês nasçam de novo. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino do Senhor. Ele fala: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai nem ver o reino do Senhor. E por que a gente precisa nascer de novo? Porque morreu. Por que eu tenho que nascer de novo? Porque eu fui tirado da vida. Por que eu preciso desse novo nascimento? Porque eu já não estou mais no lugar onde eu nasci para estar. Por que eu preciso desse novo nascimento? Porque se lá em Gênesis, no capítulo 3, o diabo consegue convencer o casal a pecar e a se afastar do caminho do Senhor, aqui no capítulo 3 de João, Jesus está falando: eu vim para trazer vocês de volta para aquele lugar. Eu vim para que através de mim vocês renascessem para Deus e entrassem de volta naquele lugar de onde vocês nunca tinham pensado. Deus providencia o caminho e vem Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a Bíblia vai dizer que para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Se o diabo pensou que tinha me arrancado, que tinha te arrancado da nossa origem, do nosso lugar de essência, de adoração, de plenitude da vontade do Senhor, eu quero dizer para mim e para você que o Filho de Deus se tornou homem para tornar os homens filhos de Deus, para me levar de volta até a presença dele. Efésios no capítulo 2, aqui no versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pela graça eu fui trazido de volta. E graça, irmão, nessa semana eu estava falando lá na igreja onde eu estava, na quinta-feira. Graça não é um passaporte para pecar. Tem muita gente que acha que a graça é uma desculpa que eu tenho para pecar e para vir na igreja como se nada tivesse acontecido. Para acessar a vontade de Deus da forma que eu tiver. Eu venho do jeito que eu estou, vim caminho como está e permaneça como é. Eu dizia que a graça, ela é um rio, um mar, um oceano, chama o que quiser, que é profunda demais, de profundidade imensurável, mas ela tem bordas. E a graça que tem sido pregada hoje em dia é uma graça sem bordas, mas muito rasa, onde não se é possível mergulhar, onde não se é possível entrar. Eu molho a pontinha do meu pé só para lavar a sujeira e entrar na igreja de volta. Eu vivo do jeito que eu quiser, que eu venha adorar como se nada tivesse acontecido. É a graça que tem sido pregada. Mas Paulo está falando aqui no capítulo 2, versículo 5: vocês estavam mortos em transgressões e pecados. Mas eu nasci em crente, graças a Deus, eu nasci em crente. Até lá, a casa estava falando domingo que vem, vai te cansar. Pois é, primeiro vem o vinho, depois o vinho negócio, semana que vem o vinho negócio. Eu nasci em crente, graças a Deus, fui criado dentro de Deus, 21 anos de vida, 21 anos de crente. Graças ao Senhor Cristo. Mas eu estava morto. Eu também estava conectado a Adão e a velha natureza dele, e eu também estava condenado. Não é porque eu nasci na igreja que minha salvação estava garantida, não. O apóstolo fala assim: pela graça vocês são salvos. Eu quero dizer para mim e para você: a graça não é o que me permite ficar lá fora e viver do jeito que eu quero e chegar aqui como se nada tivesse acontecido. Muito pelo contrário, a graça é o que me permite estar aqui dentro e o que me dá força e graça e capacidade para permanecer aqui, apesar de todos os impulsos do meu coração quererem me levar para lá. A graça é o que me dá o direito e a força e a capacidade de permanecer no lugar de essência de Cristo. E só para a gente caminhar para o final, para nós entendermos essa responsabilidade que nós temos de carregar essa essência. Por falar em carregar, até esse dia eu estava pensando que eu viajo bastante. Mas não.
faltar proteína dentro do nosso organismo, ele não anda solto. E o Senhor dizia para mim, a graça é uma proteína carregadora, que te leva ao lugar do conhecimento. Porque sozinho eu não consigo, sozinho eu não vou chegar lá, sozinho, pela força do meu braço, eu não vou conseguir acessar. Mas pela graça eu sou salvo. O apóstolo Paulo vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 3, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Não eu, mas a graça dele em mim, que me capacita a fazer tudo que ele me mandou. Tem muita gente que acha que Deus nos deixou um monte de mandamentos e ordenanças para que a gente ficasse aqui solto tentando fazer, e louco, desesperado, meu Deus, eu não vou dar conta de obedecer, eu não vou dar conta de cumprir, eu não vou dar conta de fazer tudo, eu não vou dar conta de chegar no mundo orar. Eu não vou dar conta disso, mas a graça está aqui para me capacitar a ser obediente a Cristo. A graça é o que está aqui para me fazer ser quem Deus quer que eu. Só que eu preciso ser levado a esse lugar de compreensão de quem é Deus. E rapidamente eu quero te contar uma história para a gente responder duas perguntas. Primeiro, quem é Deus? Eu estava meditando na palavra e pensando no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. Toda vez que a Bíblia vai introduzir um personagem, ela cria um pano de fundo para dizer quem é aquele cara. Lá em 1 Samuel conta a história de Davi, fala que ele era da tribo de Judá, filho de Jessé, irmãos mais velhos, era pastor de ovelha, matou Uz, matou Leão, matou Golias, virou rei de Judá, virou rei de Israel, era perseguido por Saul, e conta toda a história da vida dele. Lá em 1 Reis conta a história do profeta Elias, e fala que ele era um profeta que viveu nos tempos de Acabe, que era um desvida, que profetizava em nome do Senhor, que o sucessor dele foi Eliseu, e conta a história de todos os personagens. Em Gênesis conta a história de José e de muitas outras pessoas. Só que quando você vai ler Gênesis capítulo 1, nunca vi a Bíblia, peguei agora, vou começar a ler agora, abri a Bíblia, Gênesis 1, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Quem é Deus? Ela não conta. Ela não faz nenhum plano de fundo para falar, existia um ser, uma pessoa que era Deus, que tinha todo o poder e a autoridade. Ela já começa logo atacando uma vez, no princípio criou Deus. Você se viu para descobrir que é. Glória a Deus. Brincadeira, pelo amor de Deus. No princípio criou Deus todas as coisas. Esses dias eu pergunto, por que a Bíblia não introduz o Senhor, não explica mais ou menos quem era, não fala de onde veio, quando é que veio, quem não sabe, né? Mas por que ela não dá pelo menos introduzidinha? Já vem bacana. Já pensou, você nunca ouviu falar? Até na brincando esses dias eu estava falando, já pensou se eu falar, gente, o Leandro casou mês passado. Faz diferença para você? O Leandro é o cara que trabalha comigo, eu fui padrinho no casamento dele, para mim fez toda a diferença, mas para quem não conhece, não faz diferença nenhuma. E aí, Gênesis capítulo 1 começa dizendo: no princípio criou Deus sem apresentar a herança. E eu falei, Senhor, por que esse nem, né? Por que não apresenta o Senhor primeiro? Por que não fala quem o Senhor é primeiro? E o Senhor me dizia, porque antes de dizer lá em Mateus 28, no capítulo 19, Jesus dizia assim: ide com todo mundo e pregar o evangelho. Lá no capítulo 6, versículo 6, também de Mateus, ele falou: ide para o seu quarto e clama ao seu Pai que está em secreto. Por que a Bíblia não apresenta Deus? Porque lá em Jeremias 33, ele vai falar assim: buscar-me-eis e me encontrareis, quando buscardes de todo o vosso coração. E lá no capítulo 19 ele fala assim: eu serei achado de vós. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não conhece. Existe um lugar de entendimento, de conhecimento de Deus, que não é porque a Cássia canta sobre ele, porque o áudio prega sobre ele, que você vai conhecer simplesmente, não. Existe um lugar de conhecimento de Deus que só vem através de convivência com ele. Glória a Deus! Mateus capítulo 16, para a gente finalizar, eu queria já te convidar para ficar em pé, que o parecer está acabando. Jesus pergunta para os discípulos assim: quem os homens dizem que eu sou? E aí os discípulos falam: alguns dizem que o Senhor é Pedro, aliás, alguns dizem que o Senhor é Elias, alguns dizem que é João Batista, alguns dizem que é Jeremias ou qualquer um dos profetas. E aí Jesus questionando a eles, né, o porquê, e aí chega um e fala: Jesus, dentro da igreja não tem fofoca não. Ninguém está falando nada da vida do Senhor não, porque dentro da igreja ninguém faz fofoca. Graças a Deus por isso. Dentro da igreja não tem conversa com o nome de ninguém não. Não estão falando nada do Senhor. Verdade. Falar, alguns dizem que o Senhor é Elias,
E aí Jesus fala assim: e vocês que estão convivendo comigo todo dia, o que vocês falam que eu sou? E aí Pedro toma a frente e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que haveria de vir, que os profetas prometeram e anunciaram. Tu és o Filho de Deus, que veio para trazer libertação para Israel. Tanto a palavra Cristo no grego quanto Messias no hebraico tem o mesmo significado, que é ungido. Tu és o ungido de Deus. É isso que Pedro está falando para Jesus. E aí Jesus fala para Pedro assim: bem-aventurado é você, Simão, porque não foi carne e nem sangue que revelaram isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Sabe o que Jesus está respondendo para Pedro naquele momento? Fala: bem-aventurado é você, Pedro, porque você não descobriu isso só porque os outros te contaram. Bem-aventurado é você, Pedro, porque você não descobriu isso porque ia nos cultos de domingo, terça e quinta, sem faltar nenhum, e prestava atenção em tudo que era falado lá. Bem-aventurado é você, Simão, porque você estava na igreja cantando de mãozinha erguida e aprendeu, descobriu quem eu sou. Dessa forma, Jesus está falando para Pedro: bem-aventurado é você, Simão, porque o meu Pai te revelou quem eu sou. Sabe o que eu aprendo aqui? Existe um lugar de conhecimento de Deus que só vem por revelação, só vem por busca. Eu estou falando de revelação de dom, não de Deus manda te dizer, não. Estou falando de revelação de um Pai se revelar para você quem Ele é. Ele diz, como eu já acabei de falar, que Ele diz no capítulo 29: eu serei achado de vós. Mas a gente só acha aquilo que a gente está procurando, a gente só acha aquilo que a gente busca. Sem busca não é possível você levar para o lugar de conhecimento. E sabe o que eu acho interessante? É que Jesus não para por aí, ele continua. No versículo 18, ele fala assim: Pedro, você falou quem eu sou, agora eu te digo quem é você. Você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Eu não vou entrar em detalhe para dizer que não foi sobre o Pedro que Jesus edificou a igreja, porque o tempo já passou e já acabou. Mas Jesus está falando assim: você entendeu quem eu sou, agora eu te digo quem é você. Sabe o que eu aprendo aqui? Se nós temos a responsabilidade, o dever de levar a essência de Cristo, de levar o conhecimento de Cristo, que eu falei que a gente só leva esse conhecimento se a gente já tiver ele, a gente só fala daquilo que o coração já está cheio. Eu preciso entender quem eu sou, mas para entender quem eu sou, eu preciso entender quem Deus é. Aqui em Efésios capítulo 5, versículo 17, Paulo fala assim: procure entender qual é a vontade de Deus. E tem muita gente querendo viver de forma mágica. Deus fez pelo irmão, desse jeito eu vou fazer a mesma campanha que Deus vai fazer comigo desse jeito. Deus fez pelo irmão, porque ele foi 7 quinta-feira na igreja e fez a campanha sem quebrar, eu vou fazer também, Deus vai fazer comigo. Aí Deus não faz, e Deus é ruim. Deus não faz do jeito que ele queria, do jeito que ele esperava, e a culpa é de Deus. Mas Paulo está falando: procura entender qual é a vontade de Deus. Lá no Salmo 18, o salmista vai falar: procura o Senhor se revela puro. Para o misericordioso, o Senhor se revela misericordioso. Para o bom, o Senhor se revela. Mas para o ímpio, o Senhor se revela inflexível. Sabe o que eu aprendo? Para cada um, Deus vai se revelar de uma maneira. Depende de quem é você. E eu quero ministrar sobre mim e sobre a sua vida nesse tempo, em nome de Jesus. O que Abacuque profetizou no capítulo 2, versículo 19. Que assim como as águas enchem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. Em outras palavras, segundo o que foi pregado nessa noite, toda a terra se encherá da essência de Cristo. E é através de mim e de você que isso vai acontecer em nome de Jesus. Você crê nessa palavra, recebe em nome de Jesus. Eu quero te encorajar a buscar, a entender e conhecer quem é Deus. Eu acho interessante que Paulo fala assim: olha, o conhecimento de Cristo excede todo entendimento, excede toda compreensão. Por que eu vou buscar uma coisa que excede a compreensão? É porque nunca vai ter fim a minha busca. Não é uma coisa que eu vou chegar na linha chegada e pronto, acabou, eu conheço tudo. Eu busco hoje, eu busco amanhã, eu busco depois de amanhã, eu busco semana que vem, eu busco ano que vem. Quando eu chegar na eternidade, depois de 1 milhão de anos, eu vou estar buscando e eu ainda vou ter coisa para conhecer, para aprender, porque Ele é a fonte insaciável de toda a sabedoria e conhecimento. Paulo vai dizer que nele habita a plenitude da grandeza, da glória e da sabedoria de Deus. Ele é a fonte inesgotável. E eu quero te encorajar a beber. A gente canta: quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede lá no meu interior. Mas vamos beber de verdade, vamos mergulhar nessa graça, nesse conhecimento e nos apegar para entender quem Ele é, para que nós vivamos a plenitude de Deus. Amém? Senhor, eu quero te agradecer uma vez mais por essa palavra. Quero louvar o Senhor Jesus, porque Ele é fiel e verdadeiro, e o Senhor é bom. E eu creio, Jesus, que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite. Eu creio, Pai, naquilo que o Senhor tem para fazer na vida da tua igreja e através da tua igreja.
nós cheguemos a esse lugar, é necessário que nós percorramos o caminho, ó Deus, de conhecer, de buscar, de prosseguir conhecer ao Senhor. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que a tua graça, Senhor, nos conduza a este caminho, que a tua graça nos permita viver neste lugar de compreensão, de entendimento, de conhecimento. E assim como as águas enchem o mar, Senhor, eu profetizo que a nação brasileira, que o planeta Terra se encherá da tua essência, não, ó Pai, por mero transbordar da tua presença, mas através de nós o teu nome será glorificado, por aquilo que o Senhor fará em nós e através de nós. Em nome de Jesus nós glorificamos e damos o teu nome hoje.